Oi, pessoal, bom dia. Seguimos hoje com mais uma aula de história para o glorioso oitavo ano. E hoje nós vamos falar sobre uma das teorias mais importantes e uma das mais debatidas ultimamente no contexto político e no campo das ideias, né? Que é o marxismo, tá? Por que essa teoria ela é tão debatida atualmente? Porque hoje nós estamos no ano de 2021 e nós estamos vivendo um embate político e ideológico muito profundo, não só no Brasil, mas em outros países. Novamente, o mundo volta a ter um debate bipolar entre os comunistas, os socialistas, os esquerdistas e o pessoal da direita, né, os chamados os políticos mais conservadores que buscam, né, manter as benesses e os privilégios da burguesia e das classes mais abastadas, e tudo hoje é assim. Se você não defende as classes abastadas, né, se você não defende a burguesia e os privilégios de poucos, automaticamente você é chamado de esquerdista, de comunista, de enfim. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. E a teoria marxista, ela é a base, né, para esse pensamento social, esse pensamento chamado socialista, esse pensamento chamado esquerdista. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a Revolução Francesa, e aí eu vou explicar para vocês esse lance dessas posições políticas, né? A esquerda, a direita, o centro, né? Porque essa definição política de localidade e afins surgiu na Revolução Francesa, né? No parlamento francês, nas grandes assembleias francesas, tá bom? Mas hoje nós vamos falar do seu maravilhoso Karl Marx e a sua teoria marxista. Antes de mais nada, alguém já ouviu falar no glorioso e maravilhoso todo-poderoso senhor Karl Marx, ou na sua teoria marxista? Nunca. Não? Não, professor. Eu já ouvi falar dele em um rap, mas nunca muito mais profundo do que isso. E o rap? Rap de quem? Não. Foi um rap meio que nacional, só que só com as letras M's. Então essa pessoa ela pegava tudo que estava acontecendo no Brasil e algumas coisas que já aconteceram em Revolução e tal. Só que falava só com M. Qual que é o artista? Você sabe me dizer? Ele. Tá, posso passar pelo chat, é melhor. Não é o Emicida, não. Não, MC não, quer dizer assim. O Essas Emicida é um pessoas. grande. Olha, eu tinha uma visão meio distorcida do Emicida. Depois que eu comecei a ver, né, comecei a ouvir mais e ler mais sobre o Emicida, eu tenho admirado ele. Não, não é um MC não. Ele tem uns raps da hora, mas esse em específico é muito bom. Ele se trata de um rap motivacional, meio nacional, só com a letra M. É bem da hora. Tá bom. Melhor do que com a letra P. É, Ô, David, você pode ser nosso mediador novamente, por favor? Você pode acompanhar o chat para a gente? Sim. Tá bom, David, eu conto com você, tá? Vamos lá? Então, marxismo. Esse, para quem não conhece, é o glorioso e charmosérrimo, super na moda hoje com essa barba, né? Porque todo mundo é hipster hoje, né? Os homens voltaram à prática da barba, o ilustríssimo senhor Karl Marx. Alguém pode fazer a leitura para mim desse texto, por favor? Desse trecho? Valendo um pacote de jujuba. posso ler, professora? Pode. O marxismo é uma doutrina sociológica, fisiológica e política baseada... Filosófica. filosófica, desculpa. E política baseada no materialismo histórico, dialético e no pensamento socialista científico criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Friedrich Engels. Esses pensadores foram responsáveis por fundar
econômica e sociologicamente as ideias socialistas que já existiam na Europa no século 19. XIX, oriundas de teorias políticas anticapitalistas que pregavam a necessidade de se pensar em uma Em uma sociedade igualitária. Vou falar para vocês assim. Vocês acham que é ruim uma sociedade igualitária? Não. Eu vou contemplar a natureza enquanto vocês pensam. Acho que não, professora. É, Hã? É um absurdo isso? Uma sociedade igualitária, desejar uma sociedade igualitária é algo absurdo? não, pelo menos eu acho que não seria absurdo. Vamos retomar as aulas anteriores e lembrar do processo de exploração dos trabalhadores dentro das fábricas? Né? Vamos pensar nisso? Será que Professora, por que é tão perigoso isso? Fala, meu amor. é, se a sociedade fosse igualitária, se a sociedade for igualitária, os trabalhadores poderiam ter os mesmos privilégios do que os superiores. Eu acho isso muito legal. Sim, mas tá. Vamos pensar assim. Será que a gente conseguiria? Será que essa sociedade, como você falou agora, todo mundo no mesmo patamar, todo mundo com os mesmos direitos, você acha que rola? De verdade, assim, na prática? Posso Eu, dar uma opinião sobre isso? Peraí. Quem vai primeiro? 2 ou 1? Eu posso? Pode. Tá. Eu acho que não daria certo e não seria justo. Porque assim, se uma pessoa chegou em um extremo, vamos supor, um médico chegou naquele patamar, ele teve que ralar muito para ser um superior tão renomado. Então não seria justo eu, que não estudei tanto para atingir o sucesso dele, sendo que ele ralou e estudou muito mais do que eu, ganhar a mesma quantia do que ele. Concorda comigo? E não seria. Desculpa, não concordo. Não concordo, eu tô decepcionada. Tá, deixa eu ouvir o Eu também Fernando. tô, Pedro. Deixa eu ouvir o Fernando. Quem ia eu, falar? O Fernando, né? isso. Eu acho que não Fala. daria certo também, porque se, por exemplo, um funcionário tivesse os mesmos direitos que o patrão, não faria muito sentido isso, no meu ponto de vista. Tá, mas a gente está pensando, quando a gente pensa numa sociedade igualitária, vocês estão pensando o seguinte, por exemplo, a gente, tipo, não é todo mundo tá no mesmo patamar. Isso não vai rolar, tá? Isso é uma utopia, é algo que seria o ideal, que todo mundo tivesse tivesse a mesma grana, a conta bancária de todo mundo fosse igual. Perfeito? Ok. Mas essa sociedade igualitária talvez não seria aquela na qual o Pedro, o Fernando, o David tivéssemos o mesmo ponto de partida para chegar numa faculdade de medicina? Porque, Pedro, você está falando de meritocracia, tá? Você está falando de mérito. Só que você está esquecendo que talvez você não tenha as mesmas condições. Tudo bem, agora eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que um professor estuda tanto ou até mais que um médico? Você sabia disso? Ou não? Não. Não, eu não paro de estudar. Acabamos, quando começamos essa aula, eu conversava com o professor Tiago e nós estávamos falando de um curso que nós estamos fazendo, ou seja, nós estamos estudando o tempo todo. E mesmo assim, Pedro, mesmo estudando pra caramba, e mesmo que a minha profissão sendo fundamental dentro de uma sociedade, eu não sou reconhecida e nem recebo a mesma coisa que o médico. E eu ralei muito para chegar onde eu estou hoje e eu não tenho o mesmo mérito, não tenho o mesmo reconhecimento, nem financeiro, nem socialmente. Por quê? Porque talvez. Por que eu não fui médica? Primeiro, porque eu não tenho habilidade para isso. Mas, para eu ser médica, eu teria que ter as mesmas condições, a mesma formação, ter as mesmas possibilidades que uma criança, que uma pessoa de classe média alta, um burguês, para chegar até onde chegou.
Então, você está dizendo, eu não estudei pra caramba, você não estudou porque você não teve as mesmas ofertas. Você percebe? É como se fosse uma corrida. Só que nessa corrida, os burgueses, a classe dominante, a aristocracia, enfim, que sabe como vamos chamar, eles estão a 20 quilômetros à nossa frente. Entende? Se você não estuda, não é porque você não quer estudar, é porque talvez os mecanismos, o sistema faça com que você se desestimule da educação, da tua formação e não chegue lá. Não quer dizer que uma pessoa pobre não vai conseguir, filho de um proletariado não vai conseguir chegar numa faculdade de medicina. Vai, claro que vai, como todo mundo. Mas vai ser muito mais difícil para ele do que para uma criança que já nasceu com uma oferta diferente, que tem babá, que é estimulada, né, no seu cognitivo e no seu psicológico o tempo todo, desde a barriga da mãe, ele é gerado ali e o pai e a mãe já estão projetando o futuro para o cara, entendeu? O camarada, quando ele é criança, ele vai para Disney, e a gente vai para onde? Vai para Bertioga, né? De busão, sabe lá como, enfrentando horas e horas. Então, e essa criança, quando entra numa escola, ela não vai para uma escola pública, ela vai para uma escola que vai preparar ele para ele ser médico, entendeu? Que vai preparar ele desde a hora que ele entra na escola para ser médico, diferente da gente, porque nós somos preparados para ser proletariados e para pensar do jeito que você está pensando. Percebe? Ou não? A coisa é muito mais profunda. Quando a gente fala de igualdade, Quando a gente muito para mais para profundo, pensar e cara. para. A sua mãe trabalha na área da saúde, a sua mãe ralou pra caramba, a sua mãe rala pra caramba, Sim, e sabe? até hoje ela estuda e eu ajudo ela a estudar com Então, certas cara, coisas. mas ela não ganha o mesmo que o médico. E aí, talvez, não que o médico não seja importante, mas o pessoal que está ali dentro da enfermagem é tão mais importante quanto o médico. Porque sem eles não tem nada, gente. O médico vai lá, olha, mas quem bota a mão na massa é o pessoal da enfermagem, que também não ganha o que merecia e rala muito. Então é diferente. Essa sociedade igualitária que o Karl Marx e o Friedrich Engels fala é no princípio essa utópica que eu falei para vocês, né? Da gente chegar num patamar da vida em que todo mundo tivesse tudo igual, né? Por exemplo, se eu não quisesse ser médica, eu quero ser professora, mas porque eu quero ser professora. E não porque não houve possibilidade de eu ser, tipo, médica, sabe? Como eu não sei se eu já falei isso para vocês. Eu não ia ser professora, eu ia ser advogada. Eu entrei, passei na faculdade que eu queria, mas eu não tinha dinheiro para pagar matrícula, porque eu não sabia que tinha que pagar matrícula. Eu sabia que tinha que pagar mensalidade, eu não sabia. Então, eu fui excluída de um processo, eu tive o mérito, eu passei um processo, mas eu não tinha o quê? Ó? O faz-me rir para poder pagar matrícula, entendeu? Então, eu fui excluída. E aí, né, não é o que... Eu não sou professora porque me sobrou isso, é porque eu gosto, né? É uma coisa que eu amo fazer. Mas, veja bem, eu fiz todo o processo, eu estudei todo o ensino médio para entrar naquela universidade. E eu passei, né? Eu concorri com pessoas que se dedicavam, né, desde do prézinho lá, se dedicando a entrar nessas universidades. Só que eu não pude passar, por quê? Porque eu não tive dinheiro para pagar, entende? Não é porque eu não tive mérito. Então a gente tem que perceber isso. Agora, numa sociedade igualitária, provavelmente se existisse essa faculdade, essa sociedade igualitária que o Marx e o Engels sugerem, escreveram, eu teria entrado nessa universidade, porque eu ia ter condições, recursos, né? Ou talvez eu não teria essa universidade privada, seria todas as universidades públicas, né, para todo mundo, entende? Nossa, que discurso, hein, bonito. Vamos lá. Tem alguma palavra aí, tem algum termo que vocês não conheçam? Materialismo histórico dialético. Vocês sabem o que é isso? Oriundo. Alguém sabe o que significa a palavra oriundo? Não, senhora. Oriundo vem de proveniente, origem, né? Oriundo, proveniente das teorias anticapitalistas. Então, a gente sabe... Vamos fazer uma aqui. Então, o marxismo é uma teoria
Só para resumir a coisa. O marxismo é uma teoria anticapitalista, tá certo? Então, os marxistas são anticapitalismo, certo? O básico. Eles são contra essa ordem instituída socialmente. Pessoal, estou indo muito rápido? Vou tomar uma... Não, tá bom. Tá de boa, tá de boa. Materialismo histórico dialético. Primeiro que o dialético é o seguinte, vou falar só do dialético, não vou começar a mexer muito nesse vespeiro, não, senão vou dar confusão na cabeça de vocês. O dialético é assim. Pedro, você falou do mérito, né? Pedro entrou na questão da meritocracia, certo? Sim, senhora. Eu falei outra coisa, não falei? Exato. Alguém aqui saiu com uma nova perspectiva de ideias? Surgiu uma nova ideia? Não precisa falar, eu só tô perguntando, não precisa falar ideia, eu só quero saber se surgiu uma nova ideia. Mamma mia. Então, ó, o Pedro tem a tese dele da meritocracia, certo? Né? Que o cara se não é justo ter uma sociedade igualitária porque o cara trabalhou, estudou, blá blá blá, e aquela coisa toda. Beleza, essa é a teoria do Pedro. Eu coloquei uma outra teoria, né? A tese do Pedro é da mérito, né? Que o cara tá onde tá porque ele fez por merecer por estar ali. Eu tenho uma antitese, uma tese contrária ao do Pedro, certo? Essa tese contrária a gente chama de antitese, e a junção, o choque das duas teses, tá? Vai criar um processo que em filosofia a gente chama de dialética. A tese, a antitese, ela se choca e vai formar uma nova ideia. E isso é o processo dialético, tá? Que aí a gente, através do debate, do choque de posições diferentes, né? Nós vamos chegar num outro caminho, né? Numa outra possibilidade, tá? Só lembrando que essa questão que o Pedro falou da meritocracia, a gente tem que lembrar que muitas pessoas chegaram aonde estão através da exploração da mão de obra do proletariado, tá? A gente tem que pensar nisso. O cara trabalhou, legal, todo mundo trabalha, né? Porque senão não vai para frente. Mas a gente tem que pensar que trabalha, mas explora a mão de obra do outro, tá bom? Então, Karl Marx e Friedrich Engels, né? Dois filósofos alemães maravilhosos, lindos, chiquetérrimos, se encontraram se tornaram amigos e parceiros inseparáveis de vida, né? Porque eles foram super amigos e até o fim dos dias e produziram muitas coisas importantes. Mas os mais conhecidos, né, normalmente é o Karl Marx, tá? Ai, que luxo, Carluxo, né? Vamos lá? Quem pode ler para mim, por favor? Posso ler? Ótimo. O reconhecimento da exploração sofrida pelo proletariado e causada pela burguesia, a classe que detém os meios de produção, foi o principal ponto de partida de análise marxista da sociedade. O socialismo, que era uma doutrina política anterior a Marx, já estabelecia a necessidade de analisar por uma sociedade com maior igualdade, pois o recente capitalismo industrial estava levando a classe trabalhadora a uma miséria cada vez mais evidente. O que Engels e Marx fizeram foi um estudo organizado e sistemático do pensamento socialista para elaborar uma teoria econômica socialista que fosse aplicável na prática. Perfeito, né? Então, veja bem, eles observaram, então, quando nós estudamos a Revolução Industrial, nós percebemos o quê? Né? Que aquele camponês, durante todo o processo, né, da implementação e da Revolução em si como um todo, o que aconteceu com os trabalhadores? Os trabalhadores, eles eram camponeses, foram expulsos, né, do lugar que viviam né, que as suas famílias viviam ali até mais milhares de anos, não, né, por séculos, né, às vezes, e foram empurrados para a cidade, né?
eles não tinham conhecimento de máquinas, como quase ninguém tinha, mas a mão de obra deles foi muito barata, foi muito desvalorizada, no sentido de que uma mão de obra não especializada é uma mão de obra barata. Uma mão de obra, um trabalhador que não tem um nível, uma escolarização alta, tem uma mão de obra muito barata, então por isso que a gente tem que estudar muito. E mesmo assim, né, gente, eu tenho uma mão de obra bem formadinha, mas tá difícil, tá osso, né? Mas tá ótimo, não vou reclamar de nada. Só estou fazendo um detalhe aqui, né? Porque vai que eu reclamo e, né, o patrão já fala, tá reclamando demais, vou cortar, deixa pra lá. Mas mesmo assim, a minha mão de obra é diferente, né? Porque tem até um exercício que é assim. Enfim, deixa para lá o exercício, senão eu vou confundir. Mas então, existe essa exploração da mão de obra. Por quê? Essas pessoas elas foram expulsas das suas terras para dar lugar às ovelhas, para criar, para que os proprietários das terras fossem fornecedores de matéria-prima para a indústria têxtil. Essas pessoas foram jogadas nas cidades grandes, né? Foram jogadas na zona urbana e de qualquer maneira. Tá? E aí que vai começar o processo, que já existia o processo de exploração da mão de obra, né, que é uma coisa milenar, que desde que mundo é mundo, sempre tem um camarada que vai explorar o outro, né? Vai explorar a mão de obra do outro, vai querer tirar a vantagem do trabalho do outro, que Karl Marx chama de mais-valia, né? Que a gente ganha em cima do que o outro produz. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem nem direito de usar aquilo que produz, que é muito mal barato. Que isso, gente? E aí, beleza. Ai, meu Deus do céu, eu ganhei um relógio aqui, eu não sei mexer nesse relógio aqui do Morfar. Aí, tudo bem. Então, o que acontece? Nós vimos ao longo dessas aulas que o dono da fábrica era o cara que era um artesão, que foi ganhando dinheiro, que criou uma manufatura, que foi comprando mais coisas, que foi juntando mais pessoas, que de repente ele estava com uma fábrica. Então ele era o dono dos meios de produção, ele é dono das ferramentas e dos meios. E o trabalhador, ele é dono da mão de obra, ele vende a mão de obra. Nós somos todos vendidos, nós nos vendemos o tempo todo, né? Então, o que acontece? O Engels e o Karl Marx, eles apenas escreveram aquilo, né, constataram, já que era uma coisa óbvia, essas relações de exploração, de intimidação, enfim, né, de todos os malefícios, né, que os proletários sofriam para que a burguesia e a aristocracia vivesse em meio à riqueza, conforto, cheio de benesses, enquanto a galera, né, se ferrando aí de tanto trabalhar, né, trabalhando 12, 13, 14 horas, tendo seus filhos aí explorados também, suas mulheres exploradas, né, sem contar nas violências que essas pessoas sofriam, né. Então, o Friedrich Engels e o Karl Marx, eles começaram a pensar, né, eles, diante daquela realidade, eles começaram a pensar numa outra forma. Será que não dá para ser menos cruel, né, com as pessoas? Será que não dá para para todo mundo ter uma vidinha melhor? Porque, gente, não vai acabar, né? Não vai deixar de ter pobre no mundo. Mas será que esses pobres não podem viver de uma forma mais íntegra, né? Ter mais dignidade? Tem que viver, porque assim, a pobreza é a máquina do dinheiro. Quanto mais gente pobre e miserável tem no mundo, mais os ricos né? Mais os ricos enriquecem. Eu sei que é um pleonasmo, tá, gente? Para quem estiver vendo esse vídeo vai falar, é um pleonasmo mesmo, mas é verdade. A pobreza, ela que gera lucro para os outros, tá? Então essas pessoas miseráveis passando fome, como está no nosso país, preços altíssimos e etc. Isso é bom para a classe dominante, é ótimo, porque vocês podem ver no nosso país que esse ano já apareceu uns 4, 5, 6 milionários aí novos. Mas por quê? Porque a manutenção da pobreza e da miséria é uma das máquinas que gera a riqueza para os outros. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles questionavam isso. Por que você precisa ganhar tanto explorando o outro? Será que não dá para ser mais, oferecer uma vida digna para o cara? Por que o cara tem que trabalhar de domingo a domingo e só o burguês ter lazer, só o burguês poder ir para o teatro, só o burguês poder ir no domingo para o passeio no parque? Por que o trabalhador não pode?
né? Por que o trabalhador tem que adoecer dentro de uma fábrica enquanto você vive no luxo, no conforto, passeando, gastando dinheiro com supérfluo, enquanto o cara está lá ferrado na sua fábrica trabalhando, passando fome, enquanto você come um bom pernil, um bom presuntinho. Vocês percebem como que a coisa é? Não é que não vai acabar. Não vai acabar as classes sociais, entendeu? A gente sabe disso. Apesar que o Frederic Engels e o Karl Marx, eles queriam isso, que acabasse, né? Que acabasse que acabasse com essa coisa, essa divisão de classes, tá bom? E aí eles começaram a elaborar a teoria econômica socialista que fosse aplicada na prática. Olha, então veja bem, no século XIX, esses lindíssimos, esses fofos, começaram a escrever uma teoria econômica chamada socialismo, né? E que fosse algo não apenas para ficar na teoria, que a gente chama de socialismo utópico, que é aquilo que a gente nunca vai chegar. A utopia, minha gente, é o seguinte, por exemplo. Vamos falar de uma coisa bem legal. Deixa eu pensar. Por exemplo, eu gostaria de ser a rainha da Espanha, né? Casar com o príncipe Fernando da Espanha. Mas não vou casar com com o rei Fernando da Espanha. E eu vou continuar sendo uma professora. Então, na minha cabeça, o meu sonho, o meu ideal de vida, a minha utopia seria ser a rainha da Espanha. Tanto é que eu vivo falando que eu sou a rainha da Espanha. Mas, eu vou chegar nisso? Não sei, né? Vai que dá uma sorte. Mas, gente, isso é utópico, é uma coisa que não vai ser, porque primeiro que eu sou brasileira, estou aqui. Como é que o príncipe Fernando da Espanha, o rei da Espanha, vai me ver? Tudo bem que quando ele me ver, ele vai se apaixonar, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Mas, como que pode? Não vai rolar. Então, isso é uma utopia, uma fantasia, é algo que é inatingível. É o ideal, é o meu sonho. É igual o amor platônico. Você ama alguém que nem sabe que você existe, né? Eu sei que tem muita gente que me ama e eu nem sei que existe. Mas, Nossa Senhora! né, para dar uma animada na aula, que vocês estão muito pacatos. Destruiu o coração de várias Imagina- pessoas, viu, professora? Imagina quando for famosa. Imagina, né, gente? Já tenho um canal no YouTube, já tô famosa. Imagina quando chegar. Gente, tem gente da Boca de Itália que leão, não é comenta, possível. vocês veem que meu vídeo é tão bom, minhas aulas são tão boas que o povo da Itália vê minhas aulas, tá bom? Isso porque eu não comecei a dar aula em outros idiomas. No dia que eu começar a dar aula em outro idioma, vocês vão ver que não vai ter vaga no meu canal. Mas enfim. Né? Gente, autoestima é tudo na vida, né? Então, isso é uma utopia, é algo, né, que a gente imagina que é o ideal, que seria maravilhoso para todo mundo, mas em que, infelizmente, na prática não funciona, tá? Isso é utópico, a utopia, tá? Tem uma música de um grupo que fala assim, será utopia ou realidade? Utopia é o sonho, é o ideal, o perfeito, o real. É aquilo que a gente idealiza, mas a realidade, às vezes, não é empregada, tá? Não dá para empregar, porque existem várias entraves. O que eu quero dizer, a grosso modo? Que esse lance que a gente está buscando de uma sociedade igualitária, igual todo mundo no mesmo patamar, não acontece, não tem como acontecer porque tem várias entraves sociais, né? Vamos lá. Tudo bem, gente? Vocês estão Até agora. entendendo? Sim, Tá sim. suave, tá de boa, tá tranquilo, tá bom. Depois desse crítico de arte, fiquei feliz. Bora lá. Vocês já sabem até qual vai ser a capa desse vídeo, né? Nem precisa falar nada. Bora. Vai. Quem vai ler aí? Pode começar. Meu Deus. Gente. Vamos Eu lá. leio, professora. Lê, amor. O termo marxismo foi criado por pensadores posteriores a Marx, para fazer referência ao conjunto de ideias propostas pelo autor, ou seja, para designar o conjunto de sua obra e sua doutrina socialista científica. No fim do século XIX e no início do século XX, o marxismo difundiu-se na Europa, principalmente por conta dos sindicatos e dos partidos de orientação socialista e comunista.
que surgiram no período, fazendo com que grande parte da classe trabalhadora, também denominada proletariado, exercesse a situação de exploração em que vivia. Então, Enxergasse, oi? enxergasse a situação. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar para o camarada que ele está sendo explorado, tá? Mostrar para ele que ele é importante nessa cadeia produtiva e que sem ele, o burguês, ele não é nada. Percebam? Meu Deus do céu, estou sendo muito política aqui, daqui a pouco eu vou ser presa, eu acho. Então, assim, o marxismo, esse termo, ele não foi atribuído naquele momento histórico, né? Então, esse termo é atribuído posteriormente, tá? As ideias do Friedrich Engels e do Karl Marx começaram a ser difundidas dentro dos ambientes, né? Entre os ambientes vou chegar a 15 processos, é isso aí, menina. Ainda bem que eu não citei nomes, só do Carluxo e do Engels. Mas, enfim, Carlito, Carluxo, enfim. Tem que tomar cuidado, né, com Carluxo, porque tem outro Carluxo que não pode falar o nome Carluxo. Mas, enfim. Então, essas ideias começaram a circular entre os ambientes, nos ambientes onde os trabalhadores circulavam. Quando nós estávamos falando sobre alguns processos da Revolução Industrial, nós falamos que os trabalhadores eles começaram a se unir em sindicatos, não, as associações, nas corporações, que começaram a brigar, né, assim, contra as máquinas, fazer alguns movimentos com relação a tanto de horas trabalhadas, etc. Era um pouco desorganizado a coisa. E aí, com o passar do tempo, principalmente no século XIX, os trabalhadores eles vão se organizar melhor. E essas ideias socialistas, essas ideias da questão da luta de classes, tá? Ela vai começar a se tornar mais concreta, ela vai começar a tomar um corpo e ela vai começar a ganhar força, né? Então, essa doutrina socialista, essa questão da luta de classes, vai chegar para o trabalhador como como se fosse um desvendar dos olhos. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador ele é oprimido, ele trabalha, ele é explorado e ele dá graças a Deus de estar sendo explorado. Ele acha que é um favor. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, as pessoas são exploradas. Eu vou falar rapidinho para vocês assim, eu morei na Bahia alguns meses, né? Eu morei numa cidade lá chamada Castro Alves, e eu desenvolvi um projeto lá da história da cidade, enfim. E lá foi criada tinha uma Odebrecht e uma outra fábrica, uma fábrica gaúcha, que foi instalada lá. Por que essas fábricas saem das suas regiões e vão para outro? Porque quando elas vão para existem estados na nossa federação que tem uma carga tributária menor. Então, essas empresas elas saem de um lugar, vai para outro, para colocar a sua fábrica num estado que vai pagar, onde vão pagar menos impostos e onde a mão de obra é mais barata. Aqui no Sul e no Sudeste, um trabalhador que trabalha, um proletário que trabalha numa fábrica, ele ganha, no mínimo, tem que ganhar um salário mínimo, existe, dependendo da fábrica, ele ganha insalubridade, tem uma série de direitos. Se passar 1 hora, 2 horas, isso e aquilo do dia, ele vai receber hora extra. Normalmente, nas fábricas, eles têm refeitórios, eles têm uma série de amparo para o trabalhador não sair dali, tem uma infraestrutura. Quando eu chego lá, nessa cidade, o pessoal, feliz da vida porque tinha emprego, graças a Deus, todo mundo ganhava um salário mínimo, menos o pessoal da diretoria, que era do Rio Grande do Sul e que estava lá. E aí, eles me queriam, o pessoal onde eu estava morando, queria que eu ficasse lá e falar, vai trabalhar na fábrica. E aí eu cheguei, humildemente, fui questionar, né? Fui fazer uma sondagem, e aí me ofereceram um salário mínimo. Aí eu olhei para as pessoas e falei, não, eu sou uma mão de obra, né? Primeiro que eu não vou trabalhar na linha de produção, não tenho como trabalhar na linha de produção, porque eu não sei nem apertar um parafuso. Mas, né, gente, olha para mim, né? Professora, já era formada.
né? Já tinha curso de inglês, já tinha trabalhado como secretária em outras coisas, então, né, já tinha uma vivência, né? Já trabalhei em empresas nacionais grandes e tal. Então, assim, não desmerecendo, mas eu tenho uma bagagem. Aí eu fui para lá, os caras queriam me pagar um salário mínimo. Lá não tinha refeitório na fábrica, o pessoal andava a pé, não tinha transporte, não pagavam hora extra, não pagavam insalubridade, e fábrica de calçado com produtos tóxicos. As pessoas trabalhavam, gente, de chinelo, de sandalinha lasca-dedo, né? E de bermuda, eu colocava um jaleco assim, e aí era assim, porque eu morava na próxima linha do trem, aí quando dava meio-dia, vinha aquele mutirão de gente, e depois, quando ia dando perto das 2, ia voltando aquele mutirão de gente para a fábrica. Sem nada, sem material de segurança, sem nada. Eu já arrumei uma briga lá, porque eu falei, como assim? Gente, essas pessoas têm direitos, porque lá no Rio Grande do Sul, essas condições de trabalho não seriam aceitas. Por que que aqui vocês querem empregar esse tipo de prática trabalhista? Aí eu vim embora para São Paulo, porque vocês sabem o que quer acontecer comigo, né? Ainda mais voltei para São Paulo, porque eu comecei a arrumar confusão. Não foi por isso que eu voltei. Mas eu falei, gente, não pode, essas pessoas elas não podem trabalhar dessa forma. E aí o pessoal fala assim, graças a Deus, graças a Deus. Eu concordo que eles têm que trabalhar, mas não dessas formas. Por que o trabalhador no Rio Grande do Sul vale mais que um trabalhador na Bahia? A vida na Bahia é menos valorosa? Não entendi, sabe? Vocês percebem onde eu quero chegar? Nesse exemplo? Vocês têm noção que é assim, ó. Vamos supor, vocês conhecem aqui a região de Palmeiras? Sim, sim. Olha, então vamos supor, ó, vamos colocar que a fábrica fosse ali onde era a antiga Geotoco, no começo da Indutibiriçá aqui. Vamos pensar que a fábrica fosse lá ali na Geotoco, antiga Geotoco que fechou, não estou fazendo merchan, e que a distância que os trabalhadores iam percorrer andando, às vezes, era até ali onde é o Atacadão, a pé. Não, na boa, né? Não dá. Aí, gente, a professora arrumou briga e comecei né, colocar ideia na cabeça das pessoas. Porque eu falei, gente, vocês não podem viver dessa forma. Entende? Não é porque vocês não têm que o burguês. Porque assim, se você não trabalhar, quem é que vai trabalhar? Porque o burguês ele sempre fala assim: se você não tiver, eu boto outro no seu lugar. Não é assim? Aí o cara fala: ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas, gente, se o cara não for trabalhar, se a fábrica toda parar, como é que ele vai arrumar gente para trabalhar no lugar? Não vai. Então é uma relação. Que, na verdade, essa relação é uma relação de interdependência. Não sei se vocês conseguem perceber. O trabalhador precisa vender a mão de obra dele. Mas o burguês, o industrial, ele precisa desse cara vender a mão, sabe? Tipo, ele precisa mais desse cara aqui do que outra coisa, porque ele não sabe fazer, ele precisa de alguém para fazer para ele. Então, é uma relação de interdependência. Esse precisa viver, né? A gente que é proletariado precisa vender nossa mão de obra para poder comer, para viver. Porque, ó, você quer saber se você é classe média ou se você é proletariado? É o seguinte: se você não trabalhar, não vocês não, que vocês são adolescentes, tem alguém que trabalha para vocês, mas é assim: se a gente não trabalhar, a gente vai conseguir sobreviver por muito tempo, sem nenhuma renda? Então a gente tem que pensar isso. Se eu sou classe média, se eu sou burguês, é assim, tipo, se eu não trabalhar, alguém tá trabalhando para mim. Tipo, eu posso ir para Cancún de boa, no meio da semana, voltar, porque na sexta-feira, no dia 10, eu vou estar com o dinheirinho na minha conta, porque alguém trabalhou para mim. Percebam, vocês conseguem perceber a diferença? Então, os dois precisam. Mas para eu ter uma vida boa, eu preciso explorar alguém. E aí eu preciso incutir na mente dessa pessoa que ela precisa mais de mim do que eu dela. Entendeu? E aí é que rola o lance da exploração. Porque aí você começa a falar pro camarada que ele não tem valor, que eu vou colocar outro no lugar, e etc. Aí o camarada ele vai fazer qualquer coisa. Porque ele tá com fome, ele tem medo de morrer, de fome, de frio, de não ter um lugar para morar. Então ele se submete a tudo
que lhe é imposto. E aí o seu Friedrich Engels e o seu Karl Marx, né? O que eles vão fazer? Eles vão começar a escrever uma possibilidade além dessa realidade de exploração, né? Criar uma alternativa, porque não é que só criticar, a gente não pode só criticar, a gente tem que olhar o problema, falar, olha, não tá legal isso aí, vamos mudar isso aí, mas você tem que dar uma alternativa também. E esses dois, eles começaram a escrever isso. E essas alternativas, a primeira coisa que a gente tem que fazer naquele momento era falar para o trabalhador, ei, cara, você está sendo explorado, bicho, ó, abre o olho, cara, você está trabalhando demais, igual eu fiz lá na Bahia, né? Cheguei para a galera e comecei a falar, pô, tá errado isso aí. Eu lembro o dia que eles estavam, tinha uma pessoa que eu conhecia, eles trabalham com produtos tóxicos, né? Não sei o quê. A pessoa estava intoxicada e eles não ganham insalubridade, né? E eu não ganham um adicional por insalubridade. E não ter um atendimento médico dentro da fábrica, naquela época, né? Foi em 2009 que eu vivi lá, mas, cara, não dá, né? Enfim, né? Eu comecei a falar isso para as pessoas. E eu espero que essa fábrica tenha melhorado. Vou perguntar. Eu vou perguntar para o pessoal que mora lá como é que está a situação. Mas é isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o olho do camarada, né? Mostrar para ele que ele está sendo explorado. Ei, cara, você está sendo explorado. Aí o cara vai falar, é mesmo? Oh, meu Deus. Explorado? Como assim? O que é exploração, né? Aí você dá esse banho nesse cara, né, da exploração. Aí depois as pessoas vão começar a pensar, opa, tô explorado mesmo, ei! Né? Aí começa os burburinhos. E aí o pessoal começou a se organizar ali nos sindicatos e tal, e começaram a rolar as ideias e os embates, né, e as greves e as pancadarias, né? A professora adora babado, confusão e gritaria. Não é que eu gosto, né? Eu preferia um mundo sem violência, mas muitas vezes essas pessoas elas não tinham nada além da sua força, né? Porque na verdade é interessante que vocês entendam que esses trabalhadores normalmente, gente, vocês podem ter certeza, a maioria das manifestações, das paralisações dos trabalhadores sempre foi pacífica. Acontece que muitas vezes os burgueses, os industriais, eles pagam pessoas para fazer colocam pessoas ali no meio das passeatas, enfim, para ser os agitadores. E aí sempre tem um ou outro que é agitador que começa a chamar a briga. E o cara ganha um dinheiro, aí vira aquela pancadaria, aí vem a força militar e desce cacete em todo mundo, e aí vira aquele pandemônio, e aí vão falar, olha, esses caras aí são do mal, eles gostam de violência. Não, não é. A maioria dos trabalhadores, quando a gente começa a estudar o movimento do trabalhador, do movimento ai, gente, esqueci, o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, a gente percebe que não foi bem assim, né? As pessoas, elas não eram violentas. Vocês sabem que, por exemplo, do que aconteceu em Chicago com as trabalhadoras, né, que foram dentro de uma fábrica, elas começaram a dar a impressão que iam fazer uma paralisação, uma greve, e aí o dono do lugar lá fechou elas e tocou fogo nelas, né? Que é por isso que nós comemoramos também o Dia Internacional da Mulher no 8 de março, em homenagem a essas mulheres que foram, né, aleatoriamente, né, de graça, morreram porque elas queriam trabalhar menos e ter um salário melhor e parar de ter sua vida invadida, né, de violências inúmeras que as mulheres trabalhadoras sofriam e sofrem até hoje. E elas só queriam um salário menor e trabalhar menos, né, trabalhar um pouquinho de salário menor e reduzir a carga de trabalho e ter, né, e não ser violentadas, não serem agredidas aí pelos seus empregadores, né? Então, vocês veem que nem todo trabalhador é baderneiro, tá bom? Então, muitos pontos importantes a gente continua, né? Porque tem mais coisa para falar sobre o marxismo. Essa é a primeira parte, tá? Tem bastante coisa para falar. Na próxima quarta-feira, a gente termina isso. Faço o convite, a sugestão a vocês que olhem, né? Um pouco, revejam essa aula, tá? Se for preciso.
me chamem, né, nos canais que nós temos aí de comunicação, se for necessário, mas leiam sobre o senhor Karl Marx e Friedrich Engels, sobre a luta de classes, né, sobre a teoria marxista, tá bom? Vale a pena. Não quero que ninguém seja de esquerda, socialista, nem nada, mas para a gente saber algo, a gente tem que desvendar os olhos, né? É isso que eu estou falando. Então, primeiro a gente precisa saber quem a gente é e conhecer as duas teorias. A gente já conhece bastante o capitalismo, porque a gente vive numa sociedade capitalista, mas também é necessário que a gente conheça a antitese do capitalismo, que é o socialismo, e para entender, será que não tem um caminho do meio? Porque nós, eu, vocês e o futuro, podemos construir uma sociedade de uma outra forma. Nós estamos vivendo um momento reflexivo muito, muito importante para pensar que rumo que a gente quer para essa sociedade. Será que não existe o caminho do meio? Será que nós não podemos fazer uma dialética entre o pensamento capitalista e o pensamento socialista? Será que não existe esse caminho? Tá certo? Então, vou encerrar a aula por aqui. Agradeço imensamente, né, a todos e todas que participaram dessa aula comigo, né? É sempre muito importante a participação. Hoje eu falei pra caramba, né? Porque tenho que falar, é uma introdução a um assunto importante, mas eu agradeço sempre a presença de vocês e fico imensamente grata pelas visualizações, pelos comentários. Comentem também o que vocês quiserem, vocês são livres para isso, aproveitem a liberdade de expressão. Lógico que não vai me ofender lá no coisa, falar que vocês estão com inveja que eu sou quase uma rainha da Espanha, tá bom? Não precisa fazer isso. Brincadeira, tá? Um beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima.